Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Daniel, vês ainda vontade do Chega em dar a mão ao Governo? Não, vejo uma enorme excitação. Mas eu já havia há algum tempo e agora hoje foi evidente que André Ventura vai viabilizar o maior ataque feito aos trabalhadores desde a Troika. Podem, aliás, cada vez que tiverem a fazer horas extraordinárias não pagas, como banco de horas, agradecer ao Dr. André Ventura, porque se percebeu. A descida da idade da reforma já se percebeu, é na legislatura, um dia destes, vamos conversar. Deixou de ser tema central. Deu, aliás, exemplos que não têm nada a ver com a segurança social, não têm nada a ver com o sistema da segurança social, como é seu costume, falando da Associação Crista, não é Associação Crista, é Associação Esteves. Sim. O máximo que poderia acontecer, do que se percebeu, é André Ventura criar um tal problema de sustentabilidade na segurança social que depois pudesse dar a mão ao Governo para a reforma da segurança social que o Governo quer fazer, para a qual é necessário que seja que a segurança social seja insustentável. Aliás, há um momento delicioso da conversa em que os subsídio-dependentes dos imigrantes, afinal, pagam a descida da idade da reforma com os excedentes que garantem na reforma. Portanto, na mesma conversa, na mesma entrevista, conseguimos ver André Ventura a dizer que os imigrantes vivem de subsídios e a dizer que o excedente que eles criam na segurança social permite pagar a redução da idade da reforma. Portanto, o populismo dá para qualquer lado, conforme o momento em que se está a falar. Fala da assistência na maternidade. As assistências da maternidade que estão em cima da mesa são as assistências que o Governo já tinha feito à UGT, que retirou para voltar a propor, que retirou do que já tinha decidido. Sim. Para poder André Ventura poder dizer que foi ele que conseguiu. Os 2 dias de férias. A Ministra, quando apresentou a sua proposta, já pôs 2 dias de férias não pagos. Estava-se mesmo a perceber que estava a pôr a bola para André Ventura poder chutar e passarem a ser pagos. Portanto, André Ventura, à medida que o outsourcing não vi nada, banco de horas não vi nada, que são, provavelmente, o banco de horas, o assunto que apoquenta mais pessoas com que eu vou falando, porque são pessoas que recebem horas extraordinárias, que precisam do dinheiro das horas extraordinárias. Já tinha dito à tarde que não haveria abertura para isso. Não é abertura, não, ele está-se nas tintas para isso. Não é. O André Ventura, este acordo já está feito, deu para perceber que já está feito. Esta novela das reuniões, aliás, se houvesse mesmo um problema a tentar aprovar o acordo, nós não teríamos a ter negociações públicas 2 em 2 dias e não teríamos a votação no meio do Mundial. Uhum. Portanto, percebemos o teatro completamente montado. Pode ser que eu me engane, espero enganar-me, porque acho que esta lei, além de ninguém a pedir e ser brutalmente impopular, é má para a nossa economia. Mas, do que me foi dado aqui a apresentar, André Ventura está-se a preparar para aprovar sem nenhuma cedência, até acrescenta aqui as subvenções vitalícias, talvez as pessoas não sabem, não há subvenções vitalícias já, só para esclarecer, já ninguém recebe subvenções. Acabaram há muito tempo, acabaram em 2012, penso eu, já acabaram há muito tempo. Portanto, estamos a falar de pessoas que recebem as subvenções vitalícias que foram dadas antes. Ora, essas subvenções vitalícias depois vão ir para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional chumba ou não chumba, para o Governo é o lado que dorme melhor, porque fica o Tribunal Constitucional a decidir. Uhum. Portanto, André Ventura não está, do que nos foi mostrado aqui, não está a negociar rigorosamente nada. Está mortinho para aprovar isto e está a tentar arranjar, no momento em que as pessoas estão todas a ver o Mundial, uma maneira de aprovar isto fingindo que tem 43 páginas, eu achei aquelas 43 páginas finíssimas, mas que tem 43 páginas e que fez muito trabalho para negociar. Francisco, é teatro o que estamos a ver? É um pouco teatro, é um teatro um pouco parecido com, é o que me faz lembrar, com toda a sinceridade, um teatro um pouco parecido com o teatro no tempo da Geringonça. É verdade que André Ventura não está a negociar nada das coisas que mais preocupam o Daniel, mas o que André Ventura e o Chega dirão é que esta é uma reforma laboral do Governo. Não é nossa, como lá dizia o Bloco de Esquerda e o PCP. Nós conseguimos 3 ou 4 coisas que são da nossa safra, que não são para impedir o essencial da reforma, mas são para acrescentar, são ganhos de causa. E mesmo que esses ganhos de causa sejam, como era no tempo da Geringonça,
ganhos de causa ilusórios, com base em leis programáticas, intenções, a reforma, a baixa da idade da reforma. O que aqui está em discussão é uma coisa muito, do ponto de vista formal e do tipo de negociação, do tal teatro de que o Daniel falava, é muito parecido com, por exemplo, o que acontecia no seio da geringonça sobre a reposição do tempo dos professores, na carreira dos professores. Que era algo que estava... Mas André Ventura reconheceu hoje. Que era algo que estava sempre nas leis do Orçamento do Estado, que se vai estudar, etc., e o Governo tem que... Era quase uma lei de autorização para o Governo, mas era basicamente uma coisa programática e nunca era cumprida. Isso há de estar, algures, num diploma, abaixo da idade da reforma, ou vai-se criar uma comissão, não sei, também me faz lembrar um pouco, não sei se lembram, daquela comissão, grupo de trabalho que foi criada para a negociação da dívida, que foi basicamente António Costa a dizer ao Pedro Nuno Santos, olha, vai lá lidar com o Bloco de Esquerda, era só com o Bloco de Esquerda, se não me engano, nunca saiu do papel a renegociação da dívida. Era uma coisa só para o Bloco de Esquerda ter aparência de ganho de causa. Quanto ao resto, 25 dias de férias, sim, já estava. O Bloco de Esquerda, aliás, tem uma proposta em janeiro deste ano para propor isso. A baixa da idade da reforma também é uma proposta do Bloco de Esquerda e do resto da esquerda à esquerda do PS. A maternidade também era algo que nós podemos dizer que a esquerda discordava. Nem foi a esquerda, foi o GT. O GT já tinha conseguido isso. Sim. E, portanto, para mim, o que me parece é não só que André Ventura pode ter estes ganhos de causa, ao mesmo tempo que vai tentar sair da fotografia do resto da legislação laboral, e são ganhos de causa que são ganhos de causa no âmbito dos instintos protecionistas, antiliberais do sistema político português, que vão contra o espírito da reforma, serão um contraponto e um contraste à reforma do governo que tipicamente seria a esquerda a ter nesta discussão. Para não me alongar mais nesta primeira intervenção, parece-me que o facto de o PS ter decidido não ir a jogo pode fazer com que esse lado esquerdo do nosso espectro fique nesta discussão tomado pelo Chega, o que também é um sinal ou uma representação do que tem acontecido. Fala-se muito da grande substituição a propósito de outras coisas. E a mim parece-me que André Ventura quer continuar a grande substituição da esquerda pelo Chega no âmbito, no campo das classes trabalhadoras. Mal é do Chega também. Não, mas não há nada de esquerda na posição do Chega. O Chega não toca em nada do que é fundamental nesta lei laboral, portanto é impossível fazer esse discurso, explicar que deixa passar, que vai aprovar o banco de horas individual, que vai aprovar o fim das horas extraordinárias para centenas, se não milhões de trabalhadores, e dizer que foi o lado esquerdo. Não, o Chega vai ser, porque há uma diferença. Para já, há um paralelismo. A geringonça existiu e, portanto, há uma geringonça de direita e extrema-direita em Portugal, portanto, assuma-se. Assuma-se, já assumiste aqui, porque cumpre o papel que o Bloco de Esquerda e o PCP cumprem. Não assumi. Eu disse que podemos estar a caminhar para aí. Não, e mais. O Bloco diz que não é verdade o que tu disseste. O salário mínimo nacional, o aumento do salário mínimo nacional foi bastante real. E as pessoas sentiram-no bastante. O passo gratuito... Mas o que eu disse, tu não estás a turbar o que eu disse. Em alguns casos é isso que acontecia. Não estou a dizer que na geringonça não houve, houve mudanças com o Bloco e com o PCP. E é justo dizer que o André Ventura conseguiu exatamente o mesmo com este governo. Há algumas coisas, verdadeiros ganhos de causa do ponto de vista ideológico, imigração, Código Penal... Não sei nada, acho que eu tudo no... Não, na imigração aconteceu bastante coisas, como vai conseguir na PSU, na criminalização dos pobres. Portanto, há várias coisas, nisso é um paralelo. Só que eu acho, não é seguramente a tomada da esquerda por causa destas coisas pífias que não são nada. Dizer que a extrema-direita é absolutamente coerente. Sempre cumpriu, deixa-me falar só um bocadinho aqui da questão mais ideológica, sempre cumpriu este papel. A extrema-direita sempre existiu para impor a vontade dos seus financiadores, que historicamente sempre foram na Alemanha, em Itália, em França depois, nunca foram os trabalhadores, e sempre serviu para mobilizar os trabalhadores. Estás a falar da pressão de empresários, é isso?
empresários, um determinado tipo de empresários, na Alemanha, o topo, a elite industrial. Prometendo sempre uma comunidade nacional protegida, no caso depois da França e dos países escandinavos, aquilo que se chamava o welfare chauvinismo, ou seja, só para os nacionais, mas sempre, na realidade, quando o eleitorado fica fidelizado, e essa sempre foi a minha questão quando estava a ver o Chega, como é que o Chega se comportava aqui, quando consegue fidelizar o seu eleitorado, passa para o que é a sua natureza, que é o primeiro programa do Chega. O primeiro programa do Chega era um programa quase libertário. Sim. Privatizava tudo e mais alguma coisa. Como precisa de mobilizar um eleitorado diferente do da Iniciativa Liberal, não pode estar sempre nessa tensão. Em França, a Le Pen, que tinha um discurso mais social, agora ouvimos o Bardella, e o Bardella já é mais liberal, porque já há um eleitorado fidelizado. Ou então há um trauma enorme, como aconteceu na Argentina, e temos o Milei. Hoje, a extrema-direita não é social. É, aliás, curioso que a grande crítica que a direita faz ao Chega, não estou a falar do Francisco, porque isso não é verdade em relação ao Francisco, mas que o PSD, e sobretudo que a Iniciativa Liberal faz, não quer ser autoritário. Nunca ouvimos a Iniciativa Liberal acusar o Chega de ser autoritário e de ser socialista. Ou seja, na realidade, para o Chega será fácil fazer essa viagem, basta fidelizar. Parece que o Chega, André Ventura, acredita, talvez para as pessoas estarem distraídas com o Mundial, que está em condições de fazer o caminho que o resto da extrema-direita fez, que é tornar-se abertamente neoliberal. Veremos como é que lhe corre. O eleitorado do Chega pode sentir-se de certa forma defraudado com esta lei, se for aprovada, pelo próprio Chega também? É importante, eu acho que essa é uma forma boa de colocar a questão, sendo que a minha resposta é, eu não sei bem qual é que é o eleitorado que o Chega quer neste momento. Sendo que suspeito que, como todos os partidos populistas, quer todo o eleitorado. Eu discordo totalmente do Daniel sobre o caminho do Chega para o neoliberalismo. Que é a sua natureza. Não quer dizer que não aconteça, eu acho que não é esta a matéria que, é o primeiro passo. Que traduz isso, que ilustra isso. Porque, como eu disse há pouco, não quero repetir a primeira intervenção, mas quer dizer, o Chega, nós se vimos esta discussão toda, desde o início até agora, o que o Chega propõe, o Chega não quer discutir, eu percebo, não quer discutir o resto, mas porque vai dizer que essa parte da reforma é a reforma da AD. Nós olhamos para esta discussão e o que vemos no Chega é redução da idade de reforma, reforço dos direitos dos trabalhadores por via de imposição da lei do Estado, reforço dos direitos das mães, maior controle do voto, aumento de licenças parentais. O populismo não é neoliberal. O populismo é culturalmente de direita, economicamente de esquerda, porque quer essencialmente dar um sentimento de segurança a toda a gente. E o sentimento de segurança é, nas matérias culturais, de direita, pouca imigração controlada, paisagens sociais reconhecíveis e homogéneas, e é economicamente de esquerda, antiliberal. Sim. Contra a iniciativa, não a iniciativa privada, mas... Curiosamente é sempre financiado por aqueles que supostamente... Há esses paradoxos. Não é um paradoxo. Vamos concluir este tema. Mas deixa-me só dizer isto. Mas é muito importante, porque a questão para mim mais importante aqui é que o Chega percebeu uma coisa. O populismo cresce por causa do envelhecimento, em certa medida, por causa do envelhecimento das populações. Porque faz com que as políticas, os partidos do centro, concentrem muito as políticas, reformas, SNS, para as classes, porque os mais velhos são o pecúlio eleitoral mais significativo, não só porque são muitos, mas porque são aqueles que são mais fiéis nas urnas. As classes, as idades, os eleitores mais novos, as classes médias trabalhadoras, as classes trabalhadoras, começam e depois reiteradamente não têm respostas. Temos de avançar. E vão para o populismo. Mas o envelhecimento da população também é aquilo que tem bloqueado o crescimento do populismo. Porque eleitoralmente são muito... E aquilo que o Chega está a querer fazer, parece-me, é tentar entrar num eleitorado que é um eleitorado decisivo em que não conseguia... Vamos falar... Deixa-me só dizer uma frase, que é: o papel da extrema-direita é mobilizar os trabalhadores contra si próprios. Sempre foi esse o papel. Utiliza o populismo para chegar ao lugar que não é o lugar que ela própria diz. Sempre foi assim. Historicamente, sempre foi assim. Vamos falar do Médio Oriente. Ninguém tão bem os sindicatos como a extrema-direita. Vamos falar do Médio Oriente. Daniel, este acordo vem confirmar o quê? Que o Irão sai com o controle da situação? Sim, este acordo prova que Donald Trump perdeu a guerra clamorosamente.
O Irão promete congelar o projeto nuclear, coisa que já tinha prometido várias vezes, aliás, com muito mais garantias no acordo do Obama. Aqui não tem nenhuma das garantias, ou não parece vir a ter, porque só daqui a 60 dias é que sabemos. Libertam-se, penso que 24 mil milhões de ativos, as sanções ao petróleo vão cair e ainda vão ajudar a reconstruir. Se isto é um país que perdeu uma guerra, há muitos países na filinha para perder guerras. Não é? Não há nada sobre os mísseis balísticos, não há nada sobre o financiamento do Hezbollah e fica claro que o controle do Estreito de Hormuz pertence ao Irão. Ou seja, milhares de mortos depois, milhares de milhões de dólares depois, voltamos a janeiro. A grande vitória de Donald Trump é o Estreito de Hormuz voltar a estar aberto como estava antes de ele começar a guerra. A ideia de daqui a 60 dias logo se vê, daqui a 60 dias. Os Estados Unidos não têm, estou a ser injusto, o Irão cedeu numa coisa importante, foi na vaidade de Donald Trump assinando o acordo no dia do aniversário. Foi, na realidade, a única cedência. Vai assinar na sexta. Pronto, exato. Aceitou assinar, exatamente. O Irão tem 60 dias para se reorganizar e daqui a 60 dias Donald Trump não tem nem a opinião pública, nem os aliados locais, nem argumentos para retomar qualquer guerra, como é óbvio, não a pode retomar. Portanto, a única incógnita que sobra é Benjamin Netanyahu e o que é que ele fará. Que foi Benjamin Netanyahu que puxou Donald Trump para esta derrota. Tentou sabotar, aliás, o acordo. Não está vinculado ao acordo, mesmo que o Irão diga que está. Israel não se sente vinculado ao acordo e não sabemos o que é que vai continuar a acontecer no Líbano. Mas mesmo Netanyahu, que apesar de ter conseguido alguns dos objetivos militares, está numa situação, do ponto de vista do seu internacional, muitíssimo mais fraco. Desde a sua fundação, Israel nunca esteve tão isolado e não pode dispensar, ou seja, não pode fazer cortes com os Estados Unidos, porque não resta-lhe a Alemanha. Ou seja, Francisco, Netanyahu não vai prejudicar Donald Trump nestas negociações? Se não consigo nada prever. Isso também não. Mas estas negociações já estão muito mal encaminhadas, parece, para os Estados Unidos, porque, como lembrava hoje o Wall Street Journal, o que estas negociações, e é o Wall Street Journal que queria que os Estados Unidos entrassem nesta guerra e que a ganhassem, o que dizem é uma coisa que me parece bastante óbvia. Donald Trump está desesperado para que o conflito termine, e nestes 60 dias o Irão vai perceber isso. Ou melhor, vai estar nestas negociações percebendo isso. E, portanto, tem tudo a ganhar. Porque há um lado que está também, ou pelo menos tão ou mais desesperado que o Irão para concluir isto. Eu concordo com o Daniel quando diz que a única grande vitória é a reabertura do Estreito de Hormuz, mas isso é uma vitória. A vitória é a reconstituição do estado de coisas que existia antes do início da guerra. E mesmo isso eu não sei se será exatamente... Veremos, não vai haver portagens ou coisas parecidas. Não há portagens, mas... Taxas ambientais, não é? Porque o Irão tem grandes preocupações ambientais como nós. Nós juristas se calhar percebemos isso melhor, não é? Mudas o nome, temos de concluir. A coisa parece diferente, mas é igual. Quanto ao resto é um bocadinho... isso são 60 dias em que... Deixa eu terminar. São 60 dias em que o Irão não só sabe que a sua contraparte está desesperada para chegar a um acordo que define as hostilidades, mas também são 60 dias em que o Irão vai poder exportar petróleo, vai ter os fundos desbloqueados, ou seja, vai poder reconstituir a sua força, e estes 60 dias são uma espécie de resgate do regime iraniano. Aquele povo iraniano que Donald Trump há uns meses disse: tenham calma que nós vamos aí salvar-vos, vai ficar sob o jugo de uma ditadura das piores do mundo e agora reforçada. E com a ala mais dura do regime, reforçadíssima em relação à posição. Ele disse que houve, não sei se viram hoje, mas Donald Trump disse que houve uma mudança de regime. Pois houve, para pior. Nós matámos a primeira linha, matámos a segunda linha e sobraram... Pode ou não ser pior. Francisco Mendes da Silva, Daniel Oliveira, obrigado aos dois, boa noite.